Pense o seguinte, Jujutsu Kaisen acabou e a gente precisa de um novo vilão, que o Sukuna foi de base, o Kenjaku foi de base, e qual seria o vilão mais criativo pra você? O que é que você pensa? Piroca. É isso mesmo, cara, alienígena. Como o Gege, ele me mandou um alienígena com vilão. E eu pensei que seria minha boca e não foi, pessoal, não foi. Então o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma análise, primeira impressão, resumo completo até o capítulo mais recente. Enfim, então se tu nunca ouviu falar de Jujutsu Kaisen módulo, eu vou te introduzir na história. Calma aí, olha a malícia. Enfim, vamos pro conteúdo. A história de Jujutsu Kaisen módulo se inicia contando o futuro, na verdade, né, dos netos da Maki e do Yuta. É, cara, pode comemorar, porque esses dois ficaram juntos, pô, que coisa bacana. E eles são, né, a Yuka, que é a mais próxima do Yuta e acaba herdando o anel dele, e o próprio Tsurugi, que é o mais próximo da Maki. Até energia amaldiçoada o maldito não tem. Enfim, então esses dois são os protagonistas dessa nova série. E uma observação é o seguinte, o Yuta, ele amava tanto a Maki que após ela ir de base, por causa da velhice, alguns dias depois acaba o próprio Yuta indo também. Então, que coisa maravilhosa. Sexo anal, né? E o que acontece, pessoal? O clã do Yuta e da Maki, eles fazem o seguinte, olha, Yuka, que é a neta, você não pode ficar com o anel que teu avô te deu, pois esse anel pertence ao primogênito da família, e o mais forte, ou seja, do nosso clã mais forte, é o próprio Tsurugi, ou seja, ele que tem que ficar com o anel do Yuta. Ela fica puta da vida, disse que vai ficar mais forte para conseguir o anel de volta, pois o avô dela deu para ele, né? Enfim, e o que acontece, pessoal? O tempo passa, 16 anos agora tem a nossa Yuka, e 18 anos tem o Tsurugi, e agora eles são inspetores feiticeiros, ou seja, eles vão investigar casos envolvendo maldições e feiticeiros Jujutsu. E o que acontece é que eles têm um novo parceiro agora chamado Maru, e esse aqui é o Maru. E o que será que ele é? Sabendo a temática do anime, o que será que ele é? Homossexual. Alien, pô, é alienígena, o cara é alienígena. Continuando, eles vão investigar um caso de crianças que estão sendo desaparecidas numa rua lá. E o que acontece quando chega lá, do nada o moleque passa e ele... Bom, convenhamos, o moleque pediu pra isso, ele acaba sumindo, né, acaba sendo sugado pra quem Deus sabe lá onde, e o Tsurugi fala o seguinte, olha, eu sou o mais forte aqui, eu sou mais pica, então vocês dois, Yuka e o Maru, vão embora, chame ajuda, porque eu já sei o que fazer, eu vou enfrentar esse cara. Aí do nada, pessoal, acontece isso, ou seja, o próprio Tsurugi, ele é puxado também. Agora deu caralho mesmo, viu? A Yuka, ela entende a situação, ela fala o seguinte, olha, possivelmente esse feiticeiro Jujutsu que tá puxando essas pessoas, elas puxam pessoas que não têm energia amaldiçoada latente, né? Ou seja, uma grande quantidade de energia amaldiçoada. E o fato do Tsurugi, meu irmão, ele ter pouca ou quase nada de energia amaldiçoada, porque ele tem as mesmas condições que a minha avó, consequentemente, o feiticeiro pensou que também ele era uma pessoa comum, por isso foi puxado. Enfim, mas ela fala, quer saber? Eu mesmo vou enfrentar eles. Aí os dois vão e entram, né, nesse local para achar o feiticeiro Jujutsu. E lá dentro é contado toda a lore dessa era de Jujutsu Kaisen módulo. E a lore é o seguinte, pessoal. Após a extinção de migração, ou jogo do abate, ou migração e extinção, queira como você queira chamar, isso praticamente é os eventos atuais do anime, ou seja, toda aquela puta raio que tá acontecendo. Após aquilo, Gojo e o próprio Itadori, né, foram declarados como deuses, né, nesse novo mundo, e principalmente no Japão. E o que aconteceu? Eles trouxeram a paz para o Japão. E devido a isso, o governo japonês entendeu o potencial que os feiticeiros Jujutsu têm no país e no mundo também. O que aconteceu é que os Estados Unidos, eles tinham esse acordo, né, de entender que aliens existiam. Após essa situação no Japão, os Estados Unidos foi o seguinte, olha, a gente não tem cacique para enfrentar esses alienígenas, né, para ter um tratado de paz. Então vamos fazer o seguinte, a responsabilidade de cuidar desse tratado de paz fica com vocês, japoneses, porque vocês têm mais, como eu vou dizer, mais
propriedades, mas estão mais qualificados para enfrentar uma ameaça externa vinda de outro planeta. E o que acontece é que o Japão acaba sendo responsável por fazer essa aliança com os alienígenas. E tudo é falado por causa desse maluco aí. E ele pega e fala, vamos lá, Tsurugi, quem hoje, na nova era, consegue ser tão poderoso quanto o Satoru Gojo e o Yuji Itadori? Quem consegue ser? Não tem, porque o fato da paz ter reinado, as pessoas estão ficando mais fracas. Faz sentido, né? Não. O que acontece logo em seguida é que a Yuka e o Maru invadem, dão um pau nesse tarado. Após isso, o Tsurugi também dá um pau e ele começa a contar um pouco do flashback dele. Em resumo, pessoal, é o seguinte: ele fala que, olha, eu não quero ficar com esse anel, né? Porque a Maki, ela dá um sermão no Yuka. E ela fala, no Yuka não, no Tsurugi, ele fala, olha, esse anel do meu marido, ele é um anel para proteger as pessoas. Ou seja, ele deve ficar com a sua irmã, Tsurugi, pois você é um rapaz forte. Então você é para ficar sem esse anel e deixa com a sua irmã para proteger ela. Então ele fica com essa lore na cabeça dele, tipo, ele fica com essa ideia dizendo, cara, eu preciso ficar forte. Então eu não quero esse anel, porque esse anel é para proteger pessoas fracas. Eu quero ficar forte. Enfim, após isso a gente dá um corte e mostram alguns dias na frente. E a aliança dos humanos, né, com os alienígenas. E a aliança é o seguinte, olha, a gente só vamos ver quais são os interesses de cada um, mas a princípio o Maru, ele foi colocado nesse grupo, né, entre esses dois aí, para realmente aprender a técnica Jujutsu, a cultura humana, a fala, enfim, todos os aspectos humanos, para ter uma mais aliança entre os dois povos, né? E mais tarde a gente vai entender qual é a espécie do Maru e toda a lore por trás da sua vida. O tempo passa e eles vivem em harmonia, né? A princípio, até um certo dia, esse tarado aí e for enfrentar o trio, o que acontece é que o Maru descontrola, perde sua esposa, suas capacidades mentais, ataca o maluco, lasca ele e por final acaba desmaiando. E quem toma o seu lugar no grupo do Tsurugi e da própria Yuka é simplesmente o seu irmão, que se chama Cross. E sim, eles são irmãos gêmeos. Eles são irmãos gêmeos. Agora, vamos voltar um pouco, né? Um pouquinho no passado para contar a história desses aliens tarados, chamados Cimmerianos. E o que acontece? Esse povo, nessa raça, ela tem vários povos, várias tribos. Tem o Discute, tem o Rumel, tem outros lá, enfim. O mais importante pra gente é o povo Discute e o povo... Discute, ele só vive discutindo. E o... Não, para, pelo amor de Deus, que piada merda. Que merda, hein? E o povo Rumel, que é o povo do Cross, do Maru e do Dura. Matheus, quem é Dura? É a cabeça da minha... Tô brincando, pessoal. Que deselegante. Totalmente deselegante. O que acontece é que Durá, ou eu vou chamar Durá, tá? Durá, ele é tido como um herói para o povo de Rumel. E o povo de Rumel, eles são muito esculachados, pô. Tem preconceito sobre eles, dizem que eles não prestam. Enfim, o que acontece é que o Rumel, ele tem toda a sua lore, tipo, trabalhando para construir um canal. E esse canal para trazer riquezas para o seu povo. Até um certo dia, o povo de Discute acusar o povo de Rumel a ter, como eu vou dizer, atacado uma princesa da sua tribo. Ou seja, eles vão entrar em guerra. E a guerra dos dois povos funciona da seguinte forma. Ele fala o seguinte, olha, nós desafiamos um de vocês a lutar contra um da gente. E o desafio é o seguinte, o Durá vai representar o povo de Rumel e o próprio Daburá, cara. Esse cara é maldito. O Daburá vai representar o povo de Discute. E sim, eles são amigos desde a infância. E acontece o fight. Cara, o Durá não tem chance, acaba levando um pau e acaba sendo morto pelo próprio Daburá. Consequência após isso, passa-se os dias e o povo de Rumel, a tribo, tá muito triste, tá chateada, porque, cara, o que a gente pode fazer? O Durá morreu, a gente não tem nada, tipo, não tem caminho, a gente vai ter que sair desse planeta, porque senão o povo de Discute vai invadir a gente, vai tomar toda a nossa terra, vai tomar todas as nossas riquezas. O que a gente pode fazer? E, pessoal, quando menos espera, do nada aparece o Daburá, da cabeça da Chibata, cara.
O que acontece que Daburá, ele fala o seguinte, olha, eu era muito amigo do Durá, e ele falou pra mim que existe Muus. Mateus, o que é isso? É como se fosse uma rocha muito preciosa que gera energia pra esse povo. E ele fala, ó, existe muito Muus naquela colina ali. E o Durá, ele juntou bastante enquanto tava criando o canal para proteger e reerguer o povo de Rumel. Ou seja, eu tô falando isso para vocês porque ele pediu como leito de morte para eu cuidar do Croz, do Maru e do povo de Rumel. E o que nós vamos fazer? Simplesmente vamos sair desse planeta, né, desse planeta maldito, Cimmerianos, e procurar uma terra onde a gente possa ser aceito como a gente realmente é. E aí que entra a Lorde, eles chegando na Terra, né? Eles estão chegando na Terra não como invasão, mas sim como refugiados, porque na sua terra natal eles foram praticamente expulsos. A gente agora está no presente em Jujutsu Módulo. E o que acontece? Após você entender um pouco da lore dessa história dos Cimmerianos, eles chegando na Terra, ele pensa o seguinte, vamos lá, qual vai ser a nossa estratégia agora? A gente vai coexistir, viver em paz com os humanos, com os terráqueos, ou simplesmente invadir, atacar o Japão e tomar as terras deles para a gente? Faz uma votação e quem acaba ganhando são o povo da paz. Então eles acabam ganhando, beleza, a gente ganhou, vamos ficar em paz e vamos chamar eles para fazer um banquete. Eles comem, conversa vai, conversa vem. Eu apresento para vocês o Zami. Mateus, ele é importante? A princípio, tipo, ele é significante porque ele é quem ajuda as relações humanas com os Cimmerianos, tá? E ele que é o chefe de Tsurugi, da Yoka e do Maru, entre aspas, porque Maru é um cara externo. E o que acontece? O Zami, ele fala o seguinte, olha, eu posso ajudar você, Daburá, tá? A tirar a maldição que está na sua irmã. Tem uma lore por trás da Daburá, que a irmã dele foi amaldiçoada, então ele tá procurando algo para salvar ela. Aí ele pega e fala que lá na África, né, do Sul, existe uma corda que ela anula maldições, ela anula técnicas Jujutsu, ou seja, ele pode usar isso, ele pode usar todos os seus recursos, todas as suas riquezas para conseguir achar essa corda e dar ao Daburá. Aí ele, sério, você consegue fazer isso? Ele, eu consigo. Enfim, conversa vai, conversa vem, tá tudo em paz, pessoal, até um certo momento, do nada, um velho de Rumel, né, pé da vida, puto, chega num banquete e fala, pessoal, os humanos estão massacrando os Kalians. Mateus, que putaraia é Kalians? Eu sei, mas eu não vou te falar. Mateus, me explica aí o que são os Kalians. Pessoal, de uma forma bem breve, Kalians são seres sagrados para o povo de Rumel. Mas na Terra eles têm outra nomenclatura, tem outro nome, que são espíritos amaldiçoados. Ou seja, praticamente para os humanos são bichos e demônios, né? São essas criaturas bizarras que a gente elimina. Para o povo de Rumel são seres sagrados, né? Então, ou seja, quando esse velho ele chega, olha, os humanos estão massacrando Kalians, praticamente tá dizendo, olha, os humanos estão matando espíritos amaldiçoados, que coisa horrorosa. Só que para os humanos isso é normal, porque os Kalians, eles também matam seres humanos. Enfim, o que acontece é que essa tensão, essa situação coloca a paz dos humanos com o povo de Rumel em jogo, porque o povo de Rumel fala, cara, nós realmente entendemos que os Kalians são sagrados e vocês estão eliminando essas criaturas, então tipo, não tem como a gente fazer paz agora. Aí eles vão, beleza, entram no consenso, vamos esfriar a cabeça e depois de alguns dias a gente volta e faz um acordo. E pessoal, quando tudo estava meio que tipo sendo resolvido lá em Tóquio, né, porque eles foram lá para Tóquio para ver de fato que era isso que estava acontecendo, e de fato o que acontece é o seguinte, aí você fala, Mateus, como assim Tóquio? Só uma introdução você na lore. Lembra do jogo do abate, onde o Itadori, ele tá eliminando um bocado de bicho em Tóquio? Beleza, é isso mesmo. Desde o jogo do abate, ou migração da extinção, ou queira como você queira chamar, né? Desde depois dessa situação que acontece na temporada atual do anime, o que aconteceu é que Tóquio ficou completamente devastado, ficou uma terra sem lei, onde só existe agora espírito amaldiçoado, beleza? E os humanos vão para lá esporadicamente, a cada 1 a 2 vezes no ano, para eliminar essas criaturas. Então, só para introduzir vocês. Aí o que acontece, quando tudo estava parecido tranquilo, que eles iam para casa para esfriar a cabeça, um ano vai lá e atira no Cross, no irmão do Maru. E o que acontece é que o irmão do Maru acaba caindo no chão, começa a sangrar, tipo, quase indo de base. Aí do nada aparece o Daburá. O Daburá lasca
tanto o humano, né, acaba tirando o braço dele, como também o próprio Uzami. Ele lasca os dois e fala, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para suas casas, para os seus cantos, pensar melhor. Dabura tocou o Zarai. Depois de toda a situação, o acordo fica o seguinte entre os humanos e o povo de Rumel, né? O povo de Rumel fala o seguinte, olha, a gente entra novamente no acordo se vocês pararem de massacrar os Kalians em Tóquio. Então a gente só pede isso, não matem mais não, que a gente fica em paz. Só que os humanos falam o seguinte, ó, não tem como, porque esses Kalians que vocês estão dizendo, depois de um tempo eles vão começar indo para outras cidades. Ou seja, a gente não vai poder eliminar e vai acabando colocando risca de humanos em jogo. Não tem como a gente fazer isso. Aí o Dabura, ele sugere outra proposta. Ele fala o seguinte, vamos lá, Dabura, eu mesmo, pessoalmente, vou lutar contra um representante do Japão. Então joguem um representante aí, qualquer guerreiro que queira me enfrentar. E em troca, se eu vencer, eu fico com Tóquio para a gente. Ou seja, praticamente eles vão lutar pela cidade. Se eles ganharem, a cidade pertence aos Cimerianos, no caso ao povo de Rumel. E quem é o representante que vai lutar para proteger os interesses do Japão é simplesmente a Yuka. É, pessoal, do nada jogam a Yuka. Mas, Matheus, por quê? Porque a Yuka foi descoberto, né, do desenrolar da carruagem, que ela tem uma doença que não tem como curar. E ela meio que vai de base daqui a uns 3 meses, mais ou menos. Então, já que ela vai morrer mesmo, joga essa mulher aí, porque ela tem algumas habilidades ocultas e dane-se. Agora que o negócio começa a ficar grosso, pô. O que acontece é que a Yuka, ela está indo em direção a Tóquio, né? Porque a luta vai ser lá e ela tá num avião. Do nada, ela acaba pulando de paraquedas. E sem paraquedas. E ela vai pro chão da terra. Matheus, eu não entendi. Pessoal, ela entra assim no chão, assim, e some. E ela invoca o imoral da espada dos caramba aquático, o Mahoraga, cara. Deu a desgrama. E o que acontece? O fato do Mahoraga ser de fato uma técnica exclusiva, um Shinigami exclusivo, né, do clã agora Zenin, né? O que acontece é que ela entra no ritual de exorcismo junto com o Dabura. E o ritual é o seguinte, pessoal. Ela vai de base, né? Ela vai de base e só tem uma condição. Se o Mahoraga vencer contra o Dabura, ela vai de base. E se o Dabura vencer contra o Mahoraga, a Yuka vai de base. Então as duas hipóteses ela vai de base, pá. Não tem como. E agora que começa a Puta Ryan. A luta dos dois é o seguinte, é só porradaria, cara. O Dabura e o Mahoraga de igual para igual, só que o Dabura tá apanhando pra caramba porque o Mahoraga está se adaptando e acaba pegando rápido. Eu achei muito rápido, eu falei, pô, mizinguento, como é que o Dabura conseguiu entender que o Mahoraga, a cada girada desse Puta-Roy aqui, ele tá se adaptando às técnicas dele. Então, tipo, realmente, o Dabura é um cara pica. Esse cara deve fazer um sexo cabuloso, né? E o Dabura, ele apanha tanto, até pensar o seguinte, cara, não tem como, esse maldito aí tá se adaptando às minhas habilidades, então eu preciso usar o meu poder até o extremo, ou seja, superar o meu limite. E ele usa, né, a sua habilidade, dança de caraba, que putaria, pessoal, O cara é viado. O que acontece é que essa dança de caraba é uma habilidade do Dabura que eleva a sua velocidade próxima da luz. Não é da luz, mas ele eleva próxima. E cara, olha esse painel. Que painel lindo demais. Conclusão disso tudo, não acontece nada com o Mahoraga, pô. O cara se adaptou do mesmo jeito. E ele vê num jogo sem saída. Ele descobre até energia amaldiçoada, reversa, né? Ele acaba descobrindo durante a luta. Ele fala, eu preciso me curar. Então acaba descobrindo durante a luta muita forçação de barra. Eu acreditei, cara, muita forçação. O cara descobre no meio da luta. E por final, ele pensa o seguinte, eu preciso eliminar esse maldito antes que ele faça a sua próxima adaptação. E a gente encerra a luta desses dois e vamos para a luta do Maru com o próprio Tsurugi. A treta desses dois é o seguinte, lembra que o Cross ele foi atingido pelos humanos? Bom, o Cross está em coma, né? O Maru se recuperou após desmaiar depois de bom tempo e o Maru tá lá pensando na vida sobre o Cross, né? Poxa, meu irmão tentou se aliar aos humanos e se lascou. Enfim, aí o Tsurugi fala lá, olha, ô Maru, cara, por favor,
encerre a luta contra minha irmã, peço da Daburá pra vocês irem embora da Terra, porque eu não quero perder minha irmã. Aí o Maru fala, olha, mas tua irmã já vai de base. Ele, não, mesmo assim, se minha irmã tem 3 meses de vida, eu vou aproveitar os 3 meses de vida com ela. Isso é que o irmão mais velho faz. Cara, o moleque é brabo, pô. O moleque é brabo. Até dá uma lição de moral no Maru. Aí o Maru fala, dane-se, eu não vou embora. A gente não vai pegar, eu não vou pegar meu povo e ir embora. Aí o Tsurugi vai falar, você não entendeu. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Aí, cara, ele começa a luta dos dois, deu a desgrama. Só que o Maru, ele acaba apanhando, feito uma cadela no começo, apanha pra caramba, porque no combate físico o Tsurugi é 1000 vezes melhor. Só que a habilidade Jujutsu, aí é um ponto pro Maru, né? O Maru acaba usando uma habilidade que praticamente reverte a gravidade, então fica a favor do Maru, invertendo o jogo. Inverteu o jogo mesmo, né? Porque ficou tudo cabeça pra baixo. Vocês entenderam? E o que acontece após isso? O Tsurugi apanha tanto que ele vai parar no meio de um buraco, pô, uma escuridão lá. E do nada, dessa escuridão, aparece a Rika, pô. Deu a oh my god. E Você é feia. É feia pra caralho. e a Rika fala o seguinte, você acabou ficando bem parecido com aquela mulher, se referindo a Maki, porque ela tem ciúme, porque ela gosta do Yuta. E o que acontece é que o Tsurugi fala, quem é você? Ele, quem sou eu, né? Ela pega e manda, vamos lá, só diga que me aceite. Ele, mas se eu aceitar você, Rika, né? Porque ele tá com o anel, ele que tá com o anel do Yuta. Ele pega e fala, se eu disser que aceito, eu vou ser capaz de derrotá-lo, de vencer? Ela, que coisa, que pergunta mais idiota. E pessoal, tudo parecia perdido até o Tsurugi ele mostrar sua verdadeira habilidade oculta, sua nova forma, e ele virou um Digimon. Agora é simplesmente um massacre o Tsurugi faz com o Maru, cara. Bate tanto nesse vagabundo que... E o Maru só fugindo, pessoal. Ai, só fugindo. Foge, Maru, foge, seu vagabundo. E o que acontece? O Tsurugi, quando em determinado momento, o que o Tsurugi faz? Ele abre mão do voto vinculativo com a própria Rika, né? Ele até agradece, é muito foda essa cena. Ele abre mão do voto vinculativo e aumenta, potencializa a sua própria velocidade, o tornando mais rápido. E quando o Maru nem consegue enxergar, o maldito chega lá e finaliza o Bebe Leite. E assim encerrando, né, o capítulo mais recente de Jujutsu Kaisen. Aí você fala, Matheus, e agora? Eu vi que o próprio Itadori, né, tava em jogo. E sim, tá. E Itadori, ele tá agindo pelas sombras. E o que acontece? O Itadori, ele aparece, tem uma treta com o povo de Rumel com os humanos. Ele vai lá, elimina todo mundo, deixa todo mundo apagado, né? E ele fala o seguinte, olha, o meu objetivo aqui é deixar as coisas acontecerem de forma natural. Ele pega e fica conversando sozinho, né, Sensei, falando com o sensei dele, que no caso seria o próprio Satoru Gojo. E o maldito lá, o humano, fala, cara, mas você não vai enfrentar o Daburá, porque a Yuka, ela vai de base. Ele pega e fala, bom, se a neta da Senpai, né, se a neta da Senpai precisar de ajuda, aí de fato eu vou lá e encerro, né, e tomo conta da situação. Mas até lá, o que eu vou fazer é simplesmente eliminar todos os espíritos amaldiçoados que estão indo para a cidade, porque enquanto o Tsurugi ele tá enfrentando o Maru, as criaturas estão saindo da cidade, tipo, saindo de Tóquio, porque tem muita criatura lá. Aí o Itadori só joga um desmantelar, cara. O Itadori jogou um desmantelar. Sabe o que é desmantelar? Desmantelar é isso aqui. Ele jogou um desmantelar. E assim encerra os capítulos mais recentes agora de Jujutsu Kaisen Módulo. Você me disse adeus. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, cara. Deu muito trabalho. Foi um resumão de tudo que tá acontecendo na lore da história. Matheus, vai trazer análise? Vou, mas em live, tá? Então, tipo, eu gosto de trazer muito agora conteúdo mais longo, muito mais imersivo, desse formato aqui. E em paralelo a isso, quando lançar os novos capítulos, eu vou trazer uma live. Não ficar trazendo vídeo não, porque eu não tô viçando, não. Ficar trazendo muito vídeo, não. Quero trazer vídeo semanalmente, beleza? Então já experimenta se inscrever no canal e
cara vira membro. Tem muito vídeo agora exclusivo para os membros, vídeos que eu tô fazendo com mais carinho e com muito mais cuidado do que antes, né? Então tem esses vídeos agora de mega produção do tamanho da minha giromba e outro vídeo bem mais tranquilo que eu trago para vocês. Espero que tenham gostado. Qual mangá eu vou ler agora? Não sei. Cheguei no semanais Jujutsu. Tem Kagurabashi também. Tem Kagurabashi. Vou pensar. É isso. Deixa aí embaixo qual o próximo mangá vocês querem aqui no canal de nenhum resumo. Ou de uma análise, ou primeiras impressões. Mas em resumo, Matheus, tua opinião, Matheus. Bem aleatório. Minha opinião, cara, é o seguinte, eu tô gostando, né? Um dos personagens favoritos meu de Jujutsu Kaisen é o próprio Yuta e o Satoru Gojo, mais ainda o Yuta. Então é bacana ver a sua geração, né, a sua linhagem em jogo e sendo protagonista, né? Então eu gosto muito do Tsurugi e o próprio Daioka também. Então os dois são dois personagens muito incríveis. Então eu acabei gostando de como o GG, ele tá... GG, o GG, né? Ele tá escrevendo Jujutsu Kaisen módulo, né? Enfim, só acho meio forçado a situação do Daburai, ele ficar tendo o poder do Fiofó e descobriu... Cara, o cara acabou de lutar contra o Mahoraga, já descobriu o segredo de Mahoraga, tá? Tipo, é muito forçado. Ele já descobriu o segredo do Mahoraga. Ele descobriu a técnica reversa do... Tipo, a técnica reversa é uma técnica, uma habilidade que você consegue se curar, né? Tipo, você consegue se curar seus ferimentos. Então ele descobriu assim, tipo, no meio da luta ele descobriu. Aí você pensa, não, Matheus, mas Satoru Gojo também descobriu quando tava lutando contra todos. Meu irmão, Satoru Gojo é Satoru Gojo, né? Então ele é o nível máximo de todo o poder acumulativo que existe em Jujutsu Kaisen. E o Daburá, a princípio, não é assim. Daburá é só um ser de outro planeta, né? Que tem um nível muito absurdo de poder. Mas ele não é o Satoru Gojo. Como é que o cara descobriu do nada a energia reversa e se curou? Porque senão ele teria ido de base, sabe? Então eu só acho meio forçado essa situação do Daburá de ficar... Ele descobriu o segredo do Mahoraga, descobriu como se curar, tá usando a energia reversa agora contra o Mahoraga, sabe? Enfim, estou torcendo pros humanos, quero que se lasquem os Cimmerianos, vai se lascar todo mundo, e é isso. Tsurugi, que ele corta assim, corte todo o corpo do Maru, dane-se aquele tarado também, aquele moleque maldito. Enfim, falei, joguei a real, e essa é a minha opinião. Se inscreve no canal, e muito obrigado por chegar até aqui. Falou!